E aí, já parou para pensar que a chave para um cérebro mais forte, mais saudável, pode estar no tênis de corrida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que mostra uma ligação, olha, surpreendente mesmo, entre a nossa forma física e a nossa saúde mental. Para começar, dá uma olhada nesse número. 4.738 é gente pra caramba, né? Essa é a escala impressionante do estudo que a gente vai ver hoje, uma meta-análise gigantesca que juntou os dados de todas essas pessoas. Então, a grande questão que os pesquisadores queriam responder é basicamente essa. O que os dados de saúde de tanta gente assim, mais de 4 milhões de pessoas, podem nos dizer sobre o nosso cérebro? Sobre a nossa capacidade de aguentar o tranco, sabe? A nossa resiliência mental. Ok, um desafio global de saúde. Para a gente entender por que essa pesquisa é tão importante, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema que ela está tentando resolver. E quando o assunto é saúde mental, bom, o desafio é global mesmo, não tem jeito. Olha só esse número, 1 bilhão e 150 milhões. Esse foi o número de pessoas no mundo todo afetadas por algum transtorno mental ou neurocognitivo, só em 2021. É mais de 1 bilhão de pessoas. Isso já dá uma ideia da dimensão da coisa, né? E o ponto é que essas condições não afetam só a qualidade de vida das pessoas, o que já seria enorme. Elas são um desafio gigantesco para a saúde pública no mundo inteiro. É por isso que encontrar jeitos de prevenir esses problemas, sabe, antes que eles aconteçam, é mais importante do que nunca. Beleza. E aí que a gente chega na conexão fitness-cérebro, porque é justamente aqui que essa análise toda traz uma pista. E uma pista bem forte, viu? Ligando o nosso condicionamento físico direto com a saúde da nossa mente. Basicamente, a conclusão principal do estudo é bem direta ao ponto. Parece que existe sim uma ligação forte entre estar em forma e ter mais resiliência mental. É como se pessoas com um condicionamento físico melhor tivessem um cérebro mais protegido. E agora, vamos para os números, porque eles são impressionantes. Pensa só. Em adultos com condicionamento físico lá em cima, o risco de ter depressão caiu 36%. O risco de demência, 39% a menos. E para transtornos psicóticos, uma queda de 29%. Poxa, são reduções bem expressivas, né? Mas sempre tem um mais, né? E é importante a gente falar sobre isso para manter o pé no chão. Para a ansiedade, o estudo não achou essa mesma ligação forte. Isso é um bom lembrete de que essa conexão toda é complexa, sabe? Não é uma regra que vale para tudo igual. Então tá. Como é que o condicionamento físico protege o cérebro? A pergunta que fica é, como isso funciona? Qual é a mágica? Brincadeira, não é mágica, é biologia. Mas quais são os mecanismos por trás dessa proteção toda? Bom, o nome técnico para isso é condicionamento cardiorrespiratório, ou CRF. O que é isso na prática? É basicamente o quão eficiente o nosso corpo é para pegar o oxigênio do ar e usar ele durante uma atividade física. Para simplificar, dá para pensar nisso como a eficiência do motor do nosso corpo. Sabe, um motor que funciona direitinho, que é mais eficiente, ele vai mais longe, dura mais. E parece que a mesma lógica se aplica ao nosso cérebro. A pesquisa aponta para 4 caminhos principais de como isso acontece. Primeiro, ajuda a diminuir a inflamação no corpo. Segundo, melhora a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar e criar novas conexões. Terceiro, aumenta o fluxo de sangue para o cérebro. E quarto, melhora a nossa capacidade de lidar com o estresse. É a famosa conexão corpo-mente funcionando na prática. Agora, vamos para as ressalvas científicas, porque, né, em toda boa ciência, a gente precisa ter aquele momento de calma lá. E são os próprios pesquisadores que pedem essa cautela. Olha só essa citação que vem direto do estudo. Eles dizem que os resultados são promissores, sim, mas que a certeza da evidência para a maioria das coisas que eles olharam ainda é muito baixa. Isso quer dizer que o estudo não vale? Não, de jeito nenhum. Mas significa que a gente precisa de mais pesquisa para ter certeza. E aí entra o famoso problema do ovo e da galinha. Pensa comigo, é o baixo condicionamento físico que causa a depressão? Ou é a depressão, com a falta de ânimo e tudo mais, que faz a pessoa parar de se exercitar e aí o condicionamento dela cai? A verdade é que a maioria desses estudos não consegue bater o martelo sobre isso. E este gráfico aqui mostra bem isso, a tal da certeza da evidência. Repara que para a demência, a certeza é moderada, é a mais forte de todas. Já para a depressão, transtornos psicóticos e ansiedade, a certeza ainda é muito baixa. Isso acontece principalmente porque os resultados dos diferentes estudos não batem 100%. E tem mais limitações importantes, tá? A maioria dos participantes dos estudos eram pessoas brancas. E os dados sobre transtornos psicóticos, por exemplo, vieram só de grupos de homens. Então,
Fica claro que a gente precisa de mais pesquisas com gente de tudo que é tipo para saber se isso vale para todo mundo. Ok, então, com tudo isso na mesa, as coisas boas e as ressalvas, qual é a mensagem que fica? O que a gente leva para casa? E aqui, para mim, está o ponto principal. Apesar de todos esses poréns da ciência, uma coisa é fato. O condicionamento cardiorrespiratório é algo que a gente pode mudar. É uma característica altamente modificável. Não é um destino. Então, a conclusão prática é que mesmo que a ciência ainda esteja refinando os detalhes, melhorar o condicionamento físico continua sendo uma das melhores coisas e de mais baixo risco que qualquer pessoa pode fazer pela saúde como um todo, tanto a do corpo quanto a da mente. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Pensando no futuro. Será que um dia a gente vai chegar num ponto em que uma avaliação do condicionamento físico vai ser parte padrão do cuidado com a saúde mental? Uma ferramenta para avaliar riscos, guiar tratamentos? É uma ideia interessante para a gente refletir.